boa tarde. Falar um pouquinho sobre programação, pegando nesse gancho da produção de conteúdo e do que a gente discutiu durante o dia. O Cláudio Salles, lá de Niterói, chegou agora na parte da tarde. Todo esse conteúdo que foi abordado na parte da manhã está lá no site do canal cidadania.org.br. Então, a planilha de custo está até lá, que ela foi feita até por conta da demanda de Caxias, que tinham referências na própria cartilha do Senado, outras referências, e a SERP produziu dados com base na realidade daquela cidade, que é bem parecida com diversas outras cidades que estão aqui presentes. Dentro das especificidades que o Luiz Múcio colocou aqui, que é a questão de se há torre junto ao estúdio, ou se é preciso fazer um link, quantas câmeras é preciso, mas aqui a gente tem um exemplo do que pode ser essa realidade, né? 2 câmeras, uma mesa de corte com a possibilidade de transmissão em Full HD, né, em alta definição, mas isso tudo está lá disponível. O próprio vídeo do que a gente está apresentando está lá. Então, para retomar um pouquinho do que falamos na parte da manhã, o canal da Cidadania, dentro desse modelo padrão, ele é dividido em 4 faixas de programação independentes. Então, tem lá a faixa da Prefeitura, faixa do Poder Público Estadual e 2 TVs comunitárias. Então, esse é o modelo padrão. Vimos aqui também que, no caso da Bahia, lá, da TV da Bahia, são 5 faixas de programação, e no caso do Distrito Federal são 4 faixas, mais 3, sendo 3 delas TVs comunitárias. Então, na parte da manhã, vimos que a faixa destinada ao Poder Público Municipal poderia ser disputada entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Aqui na parte de programação, nós estamos vendo uma outra possibilidade. A possibilidade, por exemplo, do Poder Público, o Poder Executivo Municipal, no caso a Prefeitura, solicitar ao canal da Cidadania ser o responsável por essa faixa de programação, mas compor uma programação com conteúdos também do Poder Legislativo. Então, essa é uma possibilidade. Então, se a Câmara Municipal deseja exibir conteúdos, suas sessões, ela pode exibir dentro do canal da Prefeitura. Isso é uma possibilidade, mas é preciso haver um acordo entre elas. É claro que quando a Prefeitura ela se torna responsável por aquela faixa de programação, ela tem total liberdade de conteúdo daquela faixa. Claro que em acordo com o que o Conselho Local, o Conselho do Canal Cidadania vai definir. O Conselho do Canal Cidadania vai fiscalizar, vai decidir a política editorial daquele canal. Havendo acordo, não há nenhum problema do canal da Prefeitura transmitir programas e informações produzidas pelo Poder Legislativo. No mesmo caso, como eu falei na parte da manhã, acontece na faixa do Governo do Estado. Essa faixa pode ser ocupada pela UERJ, por exemplo, que faz parte da estrutura do governo estadual, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou pela TV da Assembleia Legislativa. Então, por exemplo, a UERJ solicitou o canal, a faixa de programação do Poder Estadual, Poder Público Estadual. Ele pode transmitir sessões da LERJ, pode transmitir um programa da LERJ, pode transmitir um programa da fundação da Escola Técnica, que é a FAETEC, né, que é ligado ao Governo do Estado, ou seja, ela tem a possibilidade de compor sua grade de programação com N conteúdos, não apenas conteúdos produzidos por ela própria. Então, aqui está aquele esquema mais complexo, né, que eu mostrei na parte da manhã, mas o que eu queria mostrar aqui basicamente é o seguinte: a Prefeitura ela vai ser responsável por todo o parque de transmissão, todas essas caixinhas aqui, que alguns entendem e outros não, mas também por fazer essa junção de outros canais que não são de responsabilidade dela. Então, estou vendo aqui a TV do Governo do Estado, a TV Comunitária 1 e a TV Comunitária 2, ele vai juntar isso aqui para transmitir. E essa parte aqui é toda a responsabilidade da Prefeitura ou de quem, no caso da TV da Bahia, no caso da TV da Bahia, que se tornou responsável por operar o canal da Cidadania. Então, essa é uma responsabilidade, uma função de quem vai operar o canal da Cidadania. E aí, dentro disso, eu tenho essa configuração padrão que eu mostrei para vocês na parte da manhã. Eu vou cuidar da transmissão aberta, da TV aberta, possibilitando também que esse meu canal seja em alta definição, no caso aqui HD 720. Como eu falei, o Ministério das Comunicações fez testes, mostrando que é possível, dentro da multiprogramação em 4 faixas, que um desses canais seja transmitido em alta definição. Então,
o canal Cidadania pode ser transmitido em alta definição. E aí, pensando naquilo tudo, nós temos essa possibilidade da distribuição multiplataforma, que eu jogo os meus conteúdos gravados e distribuo num site, numa Smart TV, num aplicativo como vocês viram ali, e nesses aplicativos móveis que os links foram passados para vocês e estão disponíveis no site. Assim como a transmissão ao vivo, então o streaming está disponível para quem quiser acessar. Mas, de qualquer maneira, como o Caio falou, o Múcio também, essa estrutura toda vai ter que ser administrada pela prefeitura. E a prefeitura, em boa parte dos casos, ela não tem experiência nesse tipo de situação. Além de não ter experiência, não é a sua finalidade principal, né? Manter uma emissora de televisão. Pensando nisso, nós trazemos um pouco dessa ideia que existe muito na Europa, como o Caio estava adiantando, que é a ideia do operador de rede, que é o Multiplex Service. Então, como é que funciona o operador de rede na Europa? Eu tenho aqui várias emissoras da BBC, BBC 1, 2, 3, 4, 5, até 7. Então, para que eu vou colocar uma antena para cada emissora de rádio da BBC? Eu posso, em uma antena só, em um canal só, transmitir multiprogramado todas essas emissoras. Eu vou economizar, eu vou reduzir custo com isso, eu vou poluir menos o ambiente e vou ter um controle maior sobre isso. Porque você imagina, eu tenho 7 emissoras. Se uma dá problema, eu preciso ir num lugar, resolver, eu preciso ir no outro. Então, se eu tenho o mesmo sistema para gerenciar todas essas transmissões, eu reduzo até a possibilidade de erro, né, de problema que dá nesse tipo de transmissão. Então, isso aqui é uma realidade da Europa, né, que o Brasil está começando a investigar. O Caio falou, a EBC tem um projeto do Sistema Público de Comunicação, né, ser gerenciado a partir de um operador de rede, mas o próprio canal Cidadania é uma espécie de operador de rede, na medida em que ele pega diversos canais e transmite por uma mesma estrutura. Então, essa ideia do canal Cidadania é a ideia do operador de rede, classicamente da Europa, né, eu otimizar. Porque eu poderia ter uma TV só para o governo do Estado, ou seja, uma antena, uma torre, uma antena e uma estrutura que nem essa aqui só para o governo do Estado. Uma estrutura como essa só para uma TV comunitária. Repetir essa mesma estrutura para outra TV comunitária. Não preciso na TV digital fazer tudo isso. Eu posso ter uma estrutura só que comporte a TV da prefeitura, a TV do governo do Estado e as TVs comunitárias. Isso facilita muito a transmissão, principalmente para quem não tem dinheiro. Por exemplo, a gente sabe a realidade de TV comunitária. A TV comunitária não tem financiamento, ela não tem condição de manter uma torre, uma antena, equipe de engenharia, toda essa parte técnica que é complexa. Então, a partir desse operador de rede aqui, que é o canal de cidadania, é possível que a TV comunitária chegue para a população através de um canal aberto. Isso só é possível a partir desse tipo de configuração. E aí, para reduzir ainda mais custos e facilitar esse tipo de operação, a ACERP propõe um tipo de gestão que não seja da própria prefeitura. Então, vocês viram a diferença aqui, ó. Se nesse esquema a prefeitura ela tinha que tomar conta de toda essa estrutura aqui, que é uma estrutura de fazer o mix entre o canal de rede, o ao vivo gravado, fazer a distribuição para multiplataforma, interatividade, cuidar dessa traquetana toda técnica, a SERP faz a proposta de que isso seja separado da operação da prefeitura. Então, o que a prefeitura cuidaria? A prefeitura cuidaria da produção de conteúdo, que é o que interessa para ela, e toda essa parte de gestão de ativos, de parte de engenharia, parte de definição da programação, né, de colocar os conteúdos dentro de uma grade e transmitir isso, seria gerenciado pela SERP, garantindo essa distribuição multiplataforma. E aí isso voltaria aqui, seja por um satélite ou seja por uma rede de internet, né, de fibra ótica, voltaria para a prefeitura apenas para transmitir. Então, caberia à prefeitura apenas cuidar da parte de conteúdo e ter lá uma antena onde a SERP enviaria o sinal para ser transmitido, que é exatamente esse modelo que tem na Europa. Então, a BBC, o que a BBC faz? A BBC ela não cuida da transmissão e distribuição de conteúdo. A BBC produz os programas e a BBC programa
monta uma grade de programação com esses conteúdos. É uma outra empresa que é contratada pela BBC que vai fazer essa transmissão e distribuição, porque a BBC não quer cuidar dessa área. O que importa para ela é produzir conteúdo e programar esse conteúdo. E claro que pensar a política, toda a distribuição que vai ser implementada por essa empresa que ela contrata. Então esse é um modelo que barateia custo, que garante qualidade e que garante também um pensamento de um sistema de canal de cidadania que seja um sistema integrado, né? E não que cada cidade faça o seu lá, umas bem, outras mal. Então, dentro disso, pensar um pouco dessa cadeia produtiva do audiovisual. Essa cadeia produtiva ela já é pensada por uma série de estudiosos, mas ela foi implementada por essa lei da TV por assinatura que a gente falou aqui em pontos anteriores. Então, a lei de TV por assinatura, ela dividiu a produção audiovisual em 4 camadas. Primeira camada de produção, a camada de programação, a camada de empacotamento e a camada de distribuição. O que são essas camadas na TV por assinatura, por exemplo? Então, para dar um exemplo prático aqui da TV por assinatura, a Conspiração Filmes, para dar um exemplo, pode ser qualquer produtora independente, ou uma grande produtora ou pequena, ela produz um programa. Então, um programa do Multishow, por exemplo, falem aí, vocês não lembram? Ninguém assiste Multishow? Tem um programa, ela produz um programa específico dessa grade, e a Multishow ela vai pegar diversos conteúdos, um da Conspiração, outro da TV Escola, outro dela própria, o outro de outro canal. Ela vai montar uma grade de programação, e a Globosat, o que ela faz? Ela faz um pacote de programações. Então a Globosat é Multishow, é Sport TV, é uma série de canais. E cabe à operadora de TV por assinatura distribuir essa informação. Então, assim, são empresas separadas, são etapas separadas, e a tendência é que cada uma empresa dessa se especialize numa etapa da cadeia produtiva do audiovisual. Então, quem faz produção, faz produção. Quem faz produção não faz programação. Programação é uma outra. E a ideia é essa. A grade toda da MTV, como era, a grade toda do Multishow, é quase toda de produção independente. O Multishow, o Canal Futura, ele só vai pensar a grade de programação e vai pegar um conteúdo de uma produtora, ou vai licenciar um da BBC ou de outra emissora. Então, assim, quem faz programação, faz programação. E no empacotamento é a mesma coisa. E quem distribui é um tipo de experiência, né, um tipo de conhecimento específico de distribuição de conteúdo, que em geral são de empresas de telecomunicações. Então é um perfil profissional totalmente diferente, é uma ideia totalmente diferente do que eu tenho, por exemplo, aqui na produção. É claro que no audiovisual tradicional, eu tinha uma mesma empresa tomando conta de toda essa camada aqui. A Globo, por exemplo, tradicional, né? A Globo, ela produz, ela programa, ela empacota, ela distribui. Mas a tendência é que isso seja separado. E até melhor, a própria Globo saiu da NET, por exemplo, né? Ela decidiu sair da NET por conta disso, porque ela se entendeu como uma empresa de produção de conteúdo, não de distribuição de conteúdo. Então a NET era uma empresa de telecomunicações, distribuição de conteúdo por assinatura. Então ela fez essa movimentação por entender essa cadeia produtiva do audiovisual. E aí como é que eu poderia pensar nessa cadeia para o canal Cidadania? Então, para dar um exemplo aqui, eu tenho a TV da Prefeitura de Duque de Caxias TV, por exemplo. Essa grade de programação é composta por conteúdos da TV Escola, que seria a rede, é composta por conteúdos da própria TV, da própria Prefeitura, é composta por conteúdos da Câmara Municipal, pode ser composto por conteúdos da universidade, da escola técnica, da FATEC, ou seja, eu decido como vai ser a grade de programação, mas são várias pessoas que estão produzindo para ela. Então eu não vou conseguir manter uma grade de programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o meu recurso. O próprio exemplo da TVE está aqui, que é uma empresa, o IRDEB, da Bahia, é uma empresa pública que já tem anos de experiência, que no Carnaval, né, da Bahia tem
às vezes ganha até na audiência da própria Globo, né, na transmissão, mas não consegue, com a sua estrutura, manter uma grade de programação com conteúdo próprio, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem a opção de fazer rede com a TV Brasil. Assim como a grande maioria das TVs, quer dizer, todas as TVs estaduais, todas as TVs educativas ligadas aos governos estaduais, utilizam esse formato. Tem uma grade base, ou a TV Cultura, ou a TV Brasil, e colocam alguns conteúdos locais. Então, esse aqui é basicamente esse formato. Tem diversas origens de produtos, eu programo, e aí essa parte de empacotamento e distribuição é uma parte que a SERP se propõe a fazer, visando aquilo que eu mostrei ontem, para reduzir custo, para eu garantir qualidade e para eu conseguir aproveitar um pouco do que a gente vai ver amanhã, que são as novidades tecnológicas, porque sabemos que de um ano para o outro boa parte das coisas está defasada hoje. Então já tem o 4K, já tem o 8K, que são tecnologias de definição de imagens que estão aí batendo na porta, e a gente está pensando em SD, né, que é a qualidade padrão. Então não podemos ficar para trás. Então, se eu for gastar toda uma estrutura, licitação, um esforço do governo para eu montar o meu parque próprio de televisão, eu corro o risco de, em um ano, já estar defasado tecnologicamente. E ninguém vai querer assistir minha televisão com uma qualidade de imagem péssima, né? Que não está no celular, que não tem uma distribuição sob demanda. Então, não adianta eu ter um investimento tanto de energia quanto de recurso para ter baixo retorno. Eu preciso ter retorno da população. Ninguém vai investir dinheiro no canal Cidadania para não ter retorno. E aí, para eu conseguir esse retorno, eu posso cuidar apenas da produção de conteúdo, que é o que me interessa. Então, garante a qualidade, reduz custo, facilita a sustentabilidade, que nós vamos falar amanhã, que é uma das grandes dúvidas do canal Cidadania, como pagar a conta do canal Cidadania. Então, já ventilamos aqui algumas dessas possibilidades que vamos aprofundar amanhã, como a ideia de patrocínio e publicidade. E aí isso não é uma tarefa para qualquer um, né? Faturamento de publicidade, se adequar aos critérios de mídia técnica, por exemplo, da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ou de agências N, é preciso uma certa experiência nisso. E aí, esse tipo de configuração facilita a captação de publicidade e patrocínio. Além disso, garante a distribuição multiplataforma, e eu tenho uma gestão de acervo, que a gente sabe que muita gente transmite, mas eu não tenho esse acervo, não me preocupo em guardar aquela informação. Então, aqui hoje estamos falando aqui, transmitindo ao vivo, mas é preciso gravar e disponibilizar isso como um acervo, para quem quiser assistir depois, ter essa garantia. O YouTube está aí e não deixa mentir, né? É a principal ferramenta de distribuição de vídeos que tem no mundo, é o YouTube. Por quê? Porque, na verdade, ele é um grande gestor de um acervo de produção de conteúdo audiovisual da internet. Então, tudo isso é o que a SERP se propõe no caso do canal Cidadania. E aí, relembrando aquela distribuição, tem a distribuição digital aberta, eu tenho a distribuição de TV por assinatura, que é garantida por lei. Estávamos até discutindo aqui, na hora do intervalo, né, que as operadoras, às vezes, negam a, por exemplo, carregar a transmissão de TVs do campo público na TV DTH, que é a TV por assinatura via satélite, Sky, ou ETV, via Embratel, que agora é Claro TV. Mas é preciso que a lei se coloque em prática, e para isso tem esses modelos dos receptores híbridos. Então, o receptor híbrido, ele recebe o sinal via satélite e também recebe o sinal da TV aberta. É um modelo que até a Sky tem investido nisso, porque ela não consegue transmitir todas as TVs em alta definição, não tem espaço para isso. Então, as TVs abertas do local são recebidas pelo receptor através dessa possibilidade de captar a TV aberta. E então eu garanto uma distribuição multiplataforma em diversos meios a partir dessa ideia, na internet também. A partir de aplicativos, logo depois aqui, nós vamos visitar, vocês viram alguns aplicativos aqui, vamos visitar o setor que é responsável pelo desenvolvimento
desse aplicativo já há um tempo, né? Fazendo esse tipo de inovação, desenvolvendo para Android, para iOS, né? Para iPhone, também para Smart TV, fazendo website. E aí eu tenho na distribuição multiplataforma esses 3 tipos de conteúdos que o Leonardo vai abordar um pouco melhor, vai abordar melhor amanhã. Um é um vídeo sob demanda, que é o que vamos colocar lá no site. São pílulas, né? São vídeos produzidos que eu possa assistir a hora que eu quiser e quando eu quiser. O streaming, que é a transmissão ao vivo, e a comunicação transmídia, que é uma comunicação que não tem a ver efetivamente com o conteúdo que é passado na própria televisão, mas é um conteúdo adicional que dialoga com a informação que é passada na TV. Então não é uma mera adaptação, um mero corte, um mero espelho do que está na televisão, é um outro conteúdo que gera um valor agregado para a televisão, que é uma tendência da comunicação digital. Então era basicamente isso que eu queria falar de programação. Não sei se vocês têm alguma dúvida aí, até de quem chegou mais tarde. Teve gente que perdeu o voo. O pessoal de Pernambuco acho que nem chegou ainda, porque perderam o voo lá em Juazeiro do Norte, foram para Juazeiro do Norte, perderam o voo, acho que só vão chegar agora no final da tarde. Mas a gente podia matar essas dúvidas que ficaram aí da parte da manhã, para quem chegou atrasado, para amanhã já voltarmos com meio que balizados nas informações. Mas só para falar, Cláudio, aquela sua pergunta do preço, nós fizemos uma planilha dividindo custos de transmissão, custos de um estúdio próprio, né, e um custo do gerenciamento desse conteúdo, que é justamente aquela parte onde eu vou fazer esse gerenciamento, que montar minha grade de programação, né, com conteúdo de rede, com conteúdo ao vivo, conteúdo gravado. Então nós fizemos o custo de playout, que é isso aqui, o custo de transmissão, que é essa parte aqui, e o custo de estúdio, né, eu tenho um estúdio com 2 câmeras, mais ou menos essa configuração que vocês estão vendo aqui nesse curso. Bom, está aberto aí, quem quiser. Vai botar o vídeo? Tá. Fala aí, Cláudio. Essa questão de troca de conteúdos, como ela pode se dar? As prefeituras trocariam conteúdos? Esse conteúdo da TV Escola, do Canal Brasil, do TV Brasil e tal, isso é disponibilizado? Como funciona isso? É pago? Não, esse conteúdo é gratuito, né? O conteúdo das TVs do campo público são gratuitos, mas é importante que você tenha uma relação, né? Você não pegue lá o conteúdo e transmita ao seu bel prazer. É importante manter essa relação. Até como apresentamos aqui, a TV Escola, ela tem toda uma filosofia, né, da sua programação, que é uma programação educativa, cultural, apartidária, né? Então, assim, que já vem de um longo tempo, desde 95, né, que a TV Escola está no ar. Então, assim, nós estamos defendendo que seja feita essa ideia de fazer parte de uma rede, seja ela qual for, né? Porque você precisa manter a grade com conteúdo. E aí você precisa ter uma relação com essa emissora, seja a TV Brasil, seja a TV Escola ou a TV Cultura, como algumas emissoras utilizam. Mas, por exemplo, as prefeituras poderiam trocar esse conteúdo? Essa rede que você está colocando aí, ela englobaria também as prefeituras? Como que é isso? Exatamente. Então, até pensando aqui na parte da manhã, como tem muitas prefeituras da Baixada Fluminense, por exemplo, tem algumas do Rio Grande do Sul, algumas puderam vir, outras estamos avaliando um curso lá no próprio Rio Grande do Sul, que é justamente isso. Além de você otimizar, né, você ter um mesmo espaço compartilhado de transmissão, de programação, você também ter conteúdos compartilhados. Então, você pode muito bem produzir um programa que seja um programa da região, com custos compartilhados pelas diversas prefeituras ou por produtoras. Amanhã, nós vamos entrar na parte de financiamento. Então, tem alguns editais que a configuração de consórcio, né, de união
entre prefeituras, você tem muito mais chance de conseguir vencer aquele edital do que uma prefeitura sozinha. Maricá, por exemplo, eu quero falar sobre Maricá, quando eu poderia falar sobre uma região maior, juntando com Niterói, juntando com São Gonçalo ali, né? O leste fluminense, não é isso? Metropolitana Leste. Então, você falar sobre uma região maior, você tem uma possibilidade maior do que você ficar sozinho, né? Porque ficar sozinho não é essa a ideia. O sistema público todo trabalha em parceria. E a ideia do canal Cidadania é que ele esteja em sintonia com o sistema público. Boa tarde, tudo bom? Eu sou da Prefeitura de Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber a respeito desse empacotamento da distribuição. O município teria que pagar alguma coisa para a SERP para que ela fizesse esse trabalho? Obrigado. Quer falar? Então, nos pacotes básicos, o que a gente está planejando? Os custos de entrega dos canais dos outros 3 é o custo de quem entrega a programação. O custo que tem que estar dentro do projeto, e que esse sim vai estar no orçamento, custeado, uma vez a prefeitura decidindo por essa metodologia de contratação, vai ser receber esses sinais, multiplexar. Então, de novo, a palestra da engenharia tem lá o multiplex, tem o encoder SD para o canal normal, tem um encoder chamado OnSeg, que é para TV móvel. Tudo isso é parque de investimento que vai estar espelhado num contrato de prestação de serviço, né? Então, também, a gente trabalha com várias possibilidades de contrato. Por exemplo, a ACEP é uma organização social, além de organização social federal, também é qualificada, já com publicação no Diário Oficial, essa coisa toda, no âmbito do governo estadual da Bahia, tá? Então, nós temos, vamos dizer assim, dupla qualificação. Uma vez tendo isso, e o município analisando se cabe na sua legislação e ter a qualificação como S no município, a gente pode, ao invés de ter um contrato de prestação de serviços, ter um contrato de gestão. Esse contrato de gestão tem umas particularidades na sua gestão, na minha opinião é um ganho, tá, de eficiência, ter com a prefeitura, e mais do que isso, no quesito equipamentos, a gente pode botar em cláusula contratual que a compra dos equipamentos com os recursos contemplados no contrato de gestão, ao final desse instrumento, revertem para a prefeitura e viram patrimônio da prefeitura. Então, uma espécie de leasing, que no final do leasing a aquisição é obrigatória, vamos assim dizer. A reversão desse patrimônio é obrigatória. Então, de novo, a gama de possibilidades é bastante extensa, tá? Trocando em miúdos, com a TV Brasil, a SERP sempre teve um contrato de gestão, tá? Que é esse contrato regido por metas e que é mais ligado do ponto de vista institucional. Com o MEC, tanto TV Escola quanto TV INE são contratos de prestação de serviço. Que a única particularidade em relação aos contratos que vocês todos são gestores aí de contratos com prestadores de serviço é que ele pode ser feito por dispensa de licitação. Então, essa é a única particularidade. O resto da gestão é exatamente igual. Presta o serviço, entrega o serviço, atesta a nota, mensura aquele serviço e paga a SERP pela prestação de serviço. Por isso, acho que o contrato de gestão pode ser visto como uma grande vantagem, eu defenderei como uma grande vantagem, porém, a SERP tem que ser qualificada como organização social no município. E aí depende da legislação da esfera municipal, tá? A questão da publicização, que é a legislação que envolve OS e OCIPs, tem uma legislação federal, que é de 98, uma medida provisória 97, convertida em lei 98, sobre a qual a SERP tem observância, essa coisa toda, mas, geralmente, cada esfera tem a sua legislação própria, né? Então, todas as unidades federativas têm uma legislação própria que pode diferir um pouquinho da esfera da União, tá? Mas, então, a gama de possibilidades de contratação é bastante grande e o recebimento desse sinal, na minha opinião, não deve estar dentro desse contrato. Se a prefeitura entender que quer arcar com os custos de um canal comunitário, entregar o seu sinal até o grande gestor, né, vamos dizer assim, a emissora, tudo bem, mas, na minha opinião, o comprometimento, e é isso que a gente está orçando aqui, comprometimento com o canal da cidadania é receber e distribuir. Eu acho que não passa daí. Como que ele envia, eu enxergo como um contrato de quem faz aquela programação, tá? Mas aí também pode variar, cada caso é um caso. Acerte com a ACERP no seu canal da cidadania.